Olá, boa noite. Primeiro eu queria me desculpar pelo atraso. Tivemos um dia extremamente produtivo e ao mesmo tempo gerou esse atraso. Eu costumo ser uma pessoa extremamente pontual, pelo menos tento ser nos meus compromissos, mas enfim, a gente está aqui para fazer o live. A gente fez uma pesquisa tentando chegar a um tema que fosse mais escolhido, e esse tema mais escolhido foi plástica de abdômen. Sendo assim, a gente vai começar a falar. O que é a abdominoplastia? A abdominoplastia é uma cirurgia estética que visa basicamente fazer com que o paciente trate deformidades do abdômen. Existe uma queixa muito comum, sobretudo de pessoas, de mulheres, mas também de homens, em relação à sua forma abdominal. Algumas porque perderam peso, outras porque tiveram gestações, outras que tiveram cirurgias de redução do estômago e, consequentemente, houve um excesso de pele, o que manifesta a insatisfação. Então, elas nos procuram um cirurgião plástico com o intuito de melhorar do ponto de vista estético. Existe uma dúvida muito grande e, às vezes, o paciente chega no consultório para saber: doutor, eu vim para fazer uma plástica de abdômen, ou doutor, eu vim para fazer uma lipoaspiração. Qual a diferença? O que é na prática uma plástica de abdômen? No que difere de uma lipoaspiração e no que difere de uma lipo-mini abdômen? A plástica de abdômen ela é uma cirurgia que visa basicamente tratar três coisas: a flacidez muscular, a flacidez de pele e o seu excesso, e a gordura localizada no abdômen. Quando o paciente tem essas três características, a gente indica fazer então a chamada plástica do abdômen, que é uma cirurgia em que visa basicamente tratar essas três alterações. Claro, numa outra oportunidade nós vamos falar também exclusivamente sobre lipoaspiração de abdômen. Mas hoje, só para que vocês entendam, só para que a gente possa diferenciar entre uma cirurgia e outra, a lipoaspiração ela é uma cirurgia em que há apenas o acúmulo de gordura e não o excesso de pele. Portanto, não haveria necessidade de uma incisão maior, não há necessidade de tirar pele, não há necessidade de tratar a flacidez muscular. Sendo assim, não tem então a indicação de fazer uma plástica de abdômen. E esse questionamento é extremamente comum, porque às vezes o paciente não quer fazer uma cicatriz, ele prefere uma cirurgia que seja sem cicatriz, com o objetivo, óbvio, de não ter a cicatriz no abdômen, mas essa indicação do que fazer, de qual cirurgia ser indicada, não é do cirurgião plástico e nem é do paciente, e sim do exame físico. O exame físico do paciente é que vai dizer se o paciente precisa de uma plástica de abdômen ou se ele precisa de uma lipoaspiração. E uma terceira variante, só para que fique ainda mais claro, existe uma cirurgia chamada lipo-mini abdômen, que por vezes o paciente acha que fazer um mini abdômen ele vai estar fazendo um procedimento de menor volume, de menor monta. Entretanto, não é bem assim. Trata-se de uma cirurgia igual a uma lipoaspiração, igual a uma plástica de abdômen, mas que a diferença é que você tem uma cicatriz um pouco menor e o objetivo visa tratar menos coisa, tratar o abdômen do umbigo para baixo. Então, se a paciente ou o paciente tem uma flacidez muscular acima do umbigo, tem uma flacidez de pele acima do umbigo, ele precisa sim de uma plástica de abdômen e não só o lipo-mini abdômen. E com isso, ele tem a satisfação maior quando tem a cirurgia realizada e indicada para o que ele está mais indicado, digamos assim. Então, obviamente, a gente também, outra oportunidade, vai voltar a falar sobre lipo, mini abdômen, só lipoaspiração,
Mas hoje, como o tema é abdominoplastia, então vamos voltar um pouco a focar no tema plástica de abdômen. Então, só para relembrar, é uma cirurgia em que o objetivo é tratar excesso de pele, flacidez muscular e lipoaspiração e gordura localizada. É uma cirurgia realizada em ambiente hospitalar, na maioria das vezes, ou em clínicas que sejam capacitadas para realizar tal procedimento. É um procedimento que a gente diz uma cirurgia de porte médio, com baixo risco, mas que precisa ou de raquianestesia, que é a anestesia o tipo de anestesia que faz do abdômen para baixo, e algumas pessoas podem sim fazer com anestesia geral, ou até mesmo associar a raquianestesia ou anestesia peridural a uma sedação, ou seja, o paciente tem anestesia do abdômen para baixo, mas ele pode estar dormindo durante todo o seu procedimento sem o menor problema. O tempo médio de cirurgia de uma abdominoplastia é em geral 1h30, 2 horas, 2h30, por vezes 3 horas. Claro que não existe, e quando se faz uma cirurgia estética, nenhum cirurgião plástico tem o objetivo de fazer a cirurgia mais rápido. Eu acho que o objetivo do cirurgião plástico é a satisfação do paciente, a segurança do paciente. Portanto, por mais que seja uma coisa que às vezes o paciente quer saber o tempo da cirurgia, eu costumo dizer o tempo da cirurgia é o tempo suficiente dentro de uma margem de segurança, mas que a gente consiga oferecer o melhor resultado possível para que o paciente saia dali extremamente feliz dentro de uma margem de segurança muito grande. Já que é uma cirurgia de caráter estético, quase sempre os pacientes são saudáveis e quase sempre eles fazem a cirurgia depois de realizar todos os exames pré-operatórios e todos estarem normais. O tempo de internação dessa cirurgia é, em geral, 24 horas, ou seja, o paciente opera hoje, quase sempre as cirurgias são no período manhã ou tarde, no dia seguinte ele está apto para ir embora. Muitos me perguntam se precisa colocar dreno. Isso é uma conduta muito individual de cada cirurgião plástico. Não existe o certo ou errado nisso. O seu cirurgião pode gostar de preferir colocar dreno ou pode não colocar dreno. Isso, como eu já falei, é uma coisa pessoal. A estatística mundial diz que você pode ou não colocar dreno, e cada um vai criando a sua estatística própria, tendo os seus motivos para usar o dreno ou não. De qualquer forma, só para fixar, não está errado quem não coloca dreno e não está errado quem coloca dreno. Acho que as duas condutas são absolutamente convenientes para cada caso, e não estranhe se seu cirurgião ou de uma amiga colocou e o outro cirurgião não colocou, porque é uma coisa absolutamente normal. É uma cirurgia que o tempo de recuperação, em média, eu costumo dizer 15 a 30 dias. E entenda tempo de recuperação. Quando você retira os pontos, a primeira consulta médica é com 1 semana. A segunda consulta médica, em geral, com 10, 15 dias, quando há a retirada completa dos pontos. Às vezes a gente precisa deixar o ponto um pouquinho mais tempo, às vezes o ponto do umbigo precisa ficar um pouco mais de tempo. Isso é avaliado caso a caso. Não existe uma regra simples, o ponto tem obrigatoriamente que ser retirado com 7 a 10, 15, 20 dias. Isso é da avaliação técnica de cada cirurgião. De forma que a recuperação, em média, se faz de 15 a 30 dias. A gente costuma, com 15, 20 dias, estimular o paciente a fazer pelo menos uma caminhada. É tanto saudável para que ele comece a voltar à vida normal, para que o corpo comece a se recuperar, para que ele não ganhe peso, porque é muito comum o paciente que opera, os familiares acharem que a cirurgia, a gente até entende isso, que precisa de uma boa alimentação, e a alimentação, por vezes as pessoas acham que alimentar-se bem é comer bastante, e o que a gente quer é que no paciente realmente não engorde ou até perca um pouco de peso, para que ele tenha assim o resultado melhor do ponto de vista estético. Uma coisa é falar sobre abdômen, não falar sobre perda de peso.
eu diria que é impossível, porque quase sempre, às vezes, o paciente chega no consultório e está um pouco acima do peso, e por vezes ele entende a nossa sugestão de emagrecer antes de operar, e por vezes o paciente quer fazer a cirurgia, independente da nossa opinião, no intuito de realizar logo o procedimento, que já esperou tanto tempo. Mas se você me perguntar o que a gente acha mais interessante, eu vou sempre ser muito claro no sentido de dizer, eu acho que o ideal é operar plástica de abdômen, assim como qualquer outra cirurgia que interfira na silhueta corporal, como lipoaspiração, plástica de mama, prótese de glúteo, enfim, outras cirurgias. Eu vou sempre achar mais interessante que o paciente esteja dentro do peso, porque é uma cirurgia, sobretudo o abdômen, que envolve a silhueta corporal, como eu já falei. Então é sempre importante que o paciente faça a sua cirurgia dentro do peso, porque o resultado estético sem sombra de dúvidas, muito melhor. Então não ache ruim, não entenda mal quando você às vezes sonha em fazer sua cirurgia, tem uma data estabelecida e porventura o seu cirurgião lhe peça para emagrecer. Entenda que esse objetivo é fazer com que o resultado seja sem sombra de dúvidas melhor, certo? Então, assim, voltando a falar um pouco de atividade física, depois de 30 dias o paciente está apto a começar a fazer atividade física. É lógico que um paciente que está há 30 dias sem frequentar a academia e, sobretudo, fez uma cirurgia plástica, esse retorno deva ser um pouco mais comedido, um pouco mais lento. Conversar com o seu personal trainer ou seu professor de academia, ele vai claramente entender e colocar você diante de uma situação que não ponha em risco nem a tua saúde física e nem a saúde do ponto de vista estético, e ao mesmo tempo te ajude a ganhar massa muscular, perder gordura, que é importante, e voltar à atividade aeróbica funcional absolutamente dentro de um período de 30 a 60 dias. Não existe assim uma idade mínima para fazer a cirurgia. Em geral, essa é uma cirurgia mais comum em mulheres depois dos 30 anos e quase sempre com histórico já de ter tido filhos, porque é notório, é sabido que a gestação gera uma flacidez cutânea, uma flacidez de pele, gera uma flacidez muscular e, portanto, é o período em que o paciente se sente mais incomodado, digamos assim. Já foi mãe, já teve filho, já amamentou, às vezes faz atividade física, não só atividade física, corrige aquele excesso de pele e é um período então que é bastante comum, acima dos 30 anos, podendo chegar obviamente a 50, 60 anos, sem uma data limite, obviamente. Por falar em data limite, às vezes as pessoas também me perguntam quais são os exames. Os exames, claro, variam de acordo com a idade. Se o paciente muito jovens, 30 anos, 32 anos, 35, se não tem um histórico, uma história pregressa de nenhuma patologia, nenhum tipo de doença associada, se nunca foi internado por outros motivos que não seja ter filhos, não fez cirurgias prévias, não tem história de alergia, então os exames são mais simples, mas óbvio que à medida que a idade vai avançando, 45, 50, 60 anos, o seu cardiologista vai indicar os melhores exames, talvez uma prova de esforço, um eletrocardiograma mais específico, um ecocardiograma, enfim, de forma que a cirurgia se realize de forma extremamente segura, de forma extremamente cautelosa e com o objetivo plenamente alcançado, que é voltar para casa no dia seguinte, com tudo tendo transcorrido super bem no centro cirúrgico. É lógico que uma cirurgia estética ela pode sofrer alterações ao longo do tempo, sobretudo quando se ganha peso. A gente sabe, óbvio, que o envelhecimento corporal é uma constante e a cirurgia estética ela visa
não retardar, mas visa rejuvenescer, de certa forma, a aparência física e, com isso, de certa forma, estimulando o paciente a ter uma vida mais saudável. Eu costumo dizer que hoje não existe a cirurgia, a cirurgia mudou minha vida. Eu acho que o próprio paciente muda a vida dele quando ele decide fazer atividade física, quando ele decide levar uma vida saudável, com ou sem cirurgia plástica. É claro que às vezes a vida sedentária ou não sedentária, às vezes o histórico de gestação que muda a aparência física possa vir a alterar, digamos assim, a característica, e que isso, de certa forma, ajude o paciente na questão do bem-estar. Então, assim, se o paciente ganha peso, se o paciente não faz atividade física, é muito comum que haja acúmulo de gordura, porque, obviamente, a cirurgia não impede que isso aconteça, nem muito menos previne. Eu acho que ela funciona como um grande impulso para que o paciente faça assim: não, eu fiz a minha cirurgia, estou me sentindo melhor, melhorei, eu fiz isso para me sentir melhor, eu vou continuar fazendo minha atividade física, eu vou continuar fazendo minha dieta e assim vestir as roupas que tem vontade, as roupas biquínis, enfim, se sentir bem como pessoa. Já que nós falamos em gravidez, é importante que se diga que a cirurgia também acontece em pessoas que já tiveram filhos. Hoje em dia é muito comum as pessoas procurarem o cirurgião plástico depois que perderam peso, com a queixa de abdômen muito flácido e ainda não tem filhos. Então se pergunta: doutor, eu posso fazer a plástica de abdômen e posso depois engravidar? A resposta é clara e simples: sim, sem nenhum prejuízo para o bebê, sem nenhum prejuízo para a gestação. É claro que uma gestação, sabidamente, ela pode alterar a característica da pele, e o máximo que pode acontecer, eventualmente, depois você ter que procurar o seu cirurgião plástico para eventualmente algum retoque, alguma orientação no sentido do tratamento da cicatriz. Mas reitero que, sob o meu ponto de vista, não há nenhum fator que venha impedir a realização de uma plástica de abdômen em mulheres que não tenham tido a sua gestação, certo? Sobretudo se as pacientes são muito jovens e ainda vão engravidar e não tem uma data, tipo, o paciente muito jovem com 20, 25 anos e pensa em ter filhos com 30, 35. Então não há nada mais interessante do que pode fazer a cirurgia e depois ela pode vir a fazer alguma revisão ou uma cirurgia associada, enfim. É uma cirurgia que tem um índice de complicação muito baixo. Não existe índice de complicação zero em cirurgia, muito menos em cirurgia estética. É óbvio que levamos a cirurgia plástica, entre aspas, leva uma vantagem, se podemos dizer assim, por tratarmos quase sempre de pacientes saudáveis, quase sempre pacientes que não tem nenhuma patologia prévia. Então, o paciente é levado ao centro cirúrgico no estado totalmente saudável, diferente de um quadro de um processo inflamatório, como uma apendicite, em que já existe um processo inflamatório instalado, e o paciente, então, é levado ao centro cirúrgico numa condição de urgência. As cirurgias estéticas, elas são feitas absolutamente dentro de um prazo programado. Se o paciente apresenta uma gripe, um resfriado, um quadro alérgico ou outro qualquer sintoma que possa vir a colocar a cirurgia como um fator maior de complicação para aquela patologia previamente apresentada, a cirurgia é adiada sem menor problema e apenas por um zelo, uma cautela, um cuidado com o paciente. Mas, se estamos falando de complicação, a gente não pode deixar de falar em coisas que são comuns, que não as complicações, mas as dúvidas são comuns, que é falar sobre cicatriz hipertrófica, falar sobre infecção em cirurgia, falar sobre necrose de pele, que é um sofrimento de pele, o fechamento da cicatriz umbilical,
A própria trombose venosa, que é uma patologia que hoje é rotina em todos os serviços de cirurgia plástica, o cuidado da prevenção antitrombose com injeções profiláticas, meias antitrombo, uso de massageadores de panturrilha enquanto está havendo a cirurgia. Então, assim, isso fez com que as complicações que já eram raras se tornarem, felizmente, uma coisa muito, muito, muito pouco frequente. Eu gostaria de responder algumas perguntas de algumas pessoas que nos mandaram através desse canal do Facebook, e eu aproveito para me colocar à disposição. Outros temas virão, e algumas pessoas colocam as suas dúvidas e a gente gostaria de retirá-las. Claro que uma parcela delas, são muitas perguntas, mas algumas. A primeira dúvida que a Bianca nos fez é qual a diferença entre plástica de abdômen, lipoaspiração e mini abdômen. Bianca, se você acompanhou desde o começo, mas foi o comecinho do live, a gente explicou um pouco a diferença. É lógico que isso é uma explanação muito sucinta, muito breve, mas está no comecinho, e você certamente, quando recuperar as imagens, você tem uma explicação que eu acredito que vai ser bem clara para você. A Aline Fonseca perguntou se tem que perder peso. Também falei sobre isso. Eu acho que, assim, só reiterando, não ache ruim quando o seu médico disser: olha, você precisa perder peso antes da cirurgia. Tenho certeza que o seu médico quer o melhor para você, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista funcional. A cirurgia plástica hoje é uma especialidade médica que nós visamos a saúde física e mental. Então é importante você se ver bem, mas é importante você estar bem fisicamente e saudável do ponto de vista funcional. A Camila perguntou se pode fazer colocação de prótese de seio. Camila, eu diria que é uma cirurgia leva a outra. É muito comum quando o paciente ou perdeu peso, ou amamentou, ou mesmo sem nem isso, não ter tido filhos e nem ter perdido peso, mas tem uma queixa mamária, uma flacidez mamária. Se pode ser colocada a prótese. É absolutamente indicado, não tem a menor contraindicação. Pelo contrário, eu acho que é extremamente válido, porque, Camila, se você percebeu no meio do live, eu comentei que às vezes, ou sempre, a cirurgia mexe muito com a silhueta corporal. E é importante, quando você vai ver o seu abdômen melhor definido, mais magrinho, com a cintura mais acentuada, que você esteja feliz com o teu seio também, para que você coloque uma roupa mais colada, um vestido, enfim, N modelos, mas que possam, de certa forma, realçar a tua silhueta. E a colocação de prótese é hoje uma realidade extremamente comum no dia a dia do cirurgião plástico. A Tati Rodrigues também perguntou se pode fazer a mamoplastia redutora. Assim como a prótese, Tati, a mamoplastia é uma cirurgia muito associada pelos mesmos motivos. É normal que o paciente, como eu acabei de falar, que fez a plástica de abdômen, queira se sentir melhor como um todo. E por isso que uma coisa leva a outra. E quando eu digo uma coisa leva a outra, não entenda que não é que fazendo a plástica de abdômen vai puxar a mama para baixo, e parece engraçado, mas isso é uma coisa comum de se perguntarem. Doutor, eu vou fazer minha plástica de abdômen, eu vou puxar meu abdômen, minha pele para baixo, vai puxar um pouco o meu seio? E não é verdade. Mas eu realço a flacidez mamária? Também não. Mas entenda, no dia que você fizer a sua plástica de abdômen, se você tiver alguma queixa mamária, é natural que você olhe no espelho e você perceba e diga: poxa, por que eu não aproveitei e fiz uma outra cirurgia junto, que eu ia estar, obviamente, muito melhor. E sem falar que você aproveita o tempo de recuperação, aproveita a internação, aproveita a cirurgia. Então eu acho, Tati, que é uma cirurgia muito frequente.
Assim como cirurgias associadas, a Cristiane perguntou se pode, além da plástica de mama, plástica de abdômen, fazer lipoaspiração. Aqui a gente começa a falar de um tema que é muito frequente, que às vezes as pessoas dizem, será que não é muita cirurgia? Entenda, toda vez que a gente leva um paciente para o centro cirúrgico, apesar de ser o dia a dia, o seu cirurgião, certamente ele não opera uma pessoa só por dia, tem mais de 1, 2 ou 3 pacientes operando, por vezes mais. Mas eu acredito que cada cirurgião, quando ele leva o paciente, quando ele está operando aquele paciente é único. Então, não interessa quantas cirurgias tiveram, quantas haverão, o importante é que aquele paciente é único. Então, o que eu quero te dizer com isso? Se a sua cirurgia, se foi programada, plástica de abdômen, plástica de mama, lipoaspiração, é porque você e o seu cirurgião, vocês conversaram, vocês combinaram, o seu cirurgião claramente investigou a possibilidade, se é possível ou não. Então, quando as cirurgias são combinadas, se o seu cirurgião aceitou fazer a sua cirurgia, é porque ele acha perfeitamente possível. Da mesma forma, se você consultou e seu cirurgião disse, eu prefiro, eu acho ideal, eu acho mais seguro fazer uma cirurgia, 2 cirurgias, no máximo 3 cirurgias, confie no seu cirurgião. Ele sabe o que é o ideal para você. Ele está pensando em segurança quando ele está ali operando. A segurança vem em primeiro lugar, tá? Então, é perfeitamente possível, sim. Claro que, como é uma cirurgia, na verdade são 3 cirurgias, a quantidade, o momento ideal, o exame ideal vai ser feito sem o menor problema. Mas reitero que é uma cirurgia também muito comum, porque mexe com a silhueta corporal. Se mexe com a silhueta corporal, é natural que você colocou tua mama no lugar, seja com prótese ou não. Você que fez o seu abdômen, é natural você querer ter uma cintura, eliminar um culote que às vezes está incomodando e vai alterar a tua silhueta corporal. Então não veja isso como uma cirurgia grande, é uma cirurgia que é num tempo relativamente curto para a dimensão da cirurgia que é, e no meu ponto de vista, eu não acho nem um pouco arriscado. Eu só acho que quando você faz as coisas com zelo, com cuidado, no ambiente próprio, se resguardando, quando você está lidando com a saúde do paciente, as coisas são possíveis e, graças a Deus, tudo acontece bem. A Tânia perguntou se a abdominoplastia serve para gordura dura, para o abdômen alto. Tânia, é claro que quando a gente vai fazer uma abdominoplastia, a primeira coisa é examinar. Quando a gente lê a sua pergunta, me parece assim, que parece uma gordura um pouco mais firme, e quando a gente tem uma gordura um pouco mais firme, eu costumo dizer que é um pouco melhor do ponto de vista resultado, porque se a gordura é mais firme, se a pele quase sempre é mais firme, e consequentemente o resultado é melhor. Precisa ver, claro, se você acompanhou o live, se você não precisa, com isso, o paciente não precisa perder peso, tá? Também a gordura mais firme, por vezes, pode ser que você necessite, ou o paciente precise perder um pouco de peso, que, sem sombra de dúvida, iria melhorar a característica, o resultado estético da sua cirurgia. Temos uma paciente que nos perguntou também a respeito de fazer lipoaspiração, plástica de abdômen, e isso eu reitero e firme em responder essa pergunta, porque às vezes o paciente chega no consultório com a ideia de fazer a cirurgia específica. Por exemplo, doutor, eu não gostaria de fazer uma lipoaspiração, eu gostaria de fazer uma plástica de abdômen.
ou vice-versa. Também no começo do live eu falei assim, olha, a indicação não é do cirurgião plástico e nem tampouco do paciente. É claro que sempre o desejo do paciente é levado em consideração, mas o que a gente precisa entender é que quem nos diz o que é melhor a ser feito é o exame físico. Então, se o paciente apresenta um abdômen que tem mais gordura localizada e não tem pele em excesso, não tem flacidez muscular, a cirurgia indicada para esse paciente não é plástica de abdômen. Então, às vezes, não é que o médico não quis fazer a plástica do abdômen, é porque às vezes não precisava, ainda que o resultado do paciente não seja exatamente como o paciente imagine. Porque, às vezes, se existe uma certa flacidez de pele, o paciente precisa sim tratar a flacidez, mas flacidez não é exatamente a mesma coisa que excesso de pele. Quando a gente fala em excesso, nós estamos falando em quantidade de pele. Quando a gente está falando em flacidez, a gente está falando numa característica daquela pele que não necessariamente está em excesso. Então, assim, eu acho que a cirurgia plástica é uma relação de confiança entre duas pessoas, entre um cirurgião e o seu paciente, em que deve ser sempre levado em consideração que o cirurgião plástico que está do outro lado, quer o melhor para o paciente do ponto de vista estético. Entenda que sempre nós vamos estar trabalhando para fazer com que o paciente que faça uma plástica de abdômen tenha uma cicatriz perfeita, tenha um pós-operatório o mais breve possível, tenha uma cicatrização pouco perceptível e que isso sirva realmente de estímulo para que você faça o que a gente sugere no sentido de melhorar a vida, que é melhor atividade física, melhor alimentação, cuide da saúde para que aí sim você olhe no espelho e se sinta feliz com a tua cirurgia. Eu gostaria de agradecer, como eu já disse da outra vez, esse é um canal de comunicação extremamente saudável. O intuito de fazer um live com esclarecimento da cirurgia plástica porque às vezes é sempre muito comum as pessoas quererem tirar suas dúvidas, às vezes não tem acesso, às vezes não conhece, e eu acho que quando você tem uma pessoa que trabalha diretamente com isso, a coisa fica mais fácil. Então, eu me coloco à disposição para que envie dúvidas a respeito de qualquer tema relacionado à cirurgia plástica. Estamos chegando ao fim de um ano muito bom, um ano sob todos os aspectos. Gostaria de desejar um Feliz Natal, um ano novo assim, repleto de saúde, de felicidade, bastante próximo. Nós que estamos vivendo uma fase bastante de crescimento em termos de tecnologia médica. Então, assim, acho que 2017 existe uma coisa que certamente a gente vai falar muito, que é as células-tronco, que a cirurgia plástica veio como uma coisa que não se imaginava, mas o uso de gordura como células-tronco, que são células que dão origem a outros tecidos. Eu acho que no futuro bem próximo, e cada vez mais a cirurgia plástica vai ser muito bem falada e muito bem reconhecida. Bom, fiquem com Deus, um bom ano novo, Feliz Natal a todos, espero que tenham gostado. E estaremos aqui em janeiro, semana que vem já é Natal, então nós vamos deixar um pouquinho vocês descansarem. Boa noite a todos, então.